Oi, amigos. Tudo bom? Se você tá aqui pela primeira vez, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista, dando todos os primeiros recados aqui, vamos ajeitar a câmera como sempre. Sou embaixadora da Centauro, tenho meu cupom IMPSantista e MP Santista. Se você não entendeu, olha aqui nos comentários, vocês têm 10% de desconto em todas as compras aí dos produtos vendidos e entregues pela Centauro. É só olhar o cupom aqui de desconto de 10% que tá na descrição. Ai, cara. O que dizer, né? O que dizer desse jogo? O que dizer deste time? Amigos, tô viajando, tô de férias, por isso o cenário, ainda estou viajando. Volto amanhã pra minha casinha, então vocês já vão voltar aí ver o meu cenário normal, ver tudo normal. Eu fico falando, né, vou postar mais vídeos do Santos, vou postar mais coisas e tal. Só que eu acho que, assim, o Santos hoje, ele é extremamente desanimador. Eu acho que... Eu não sou aqui uma pessoa que... Vocês sabem muito bem que eu não fui super crítica ao Lisca quando ele foi contratado, porque eu acho que a gente precisa confiar na diretoria, porque eu acho que a gente precisa confiar em quem, teoricamente, sabe muito mais do que a gente. Tenho plena certeza que o Rueda sabe muito mais do que eu sobre gerenciar um time, assim como o próprio Edu Dracena também sabia, assim como muitas pessoas ali do Conselho do Santos. Porém, eu acho que assim, me irrita várias coisas nesse momento. Me irrita as pessoas que ficam postando do tipo, eu avisei legal. É muito fácil falar que avisou. É muito fácil eu chegar aqui e falar pra vocês, puta, o Carabarral não vai dar certo. O Luan não vai dar certo. O Natan não vai dar certo. É muito fácil eu falar isso pra vocês. É porque é o simples. Então assim, eu não tô falando que quando apareceu o nome do Lisca, eu falei, puta, é isso, o Lisca é o nosso nome. Mas era uma chance, era uma possibilidade. O Rueda acreditou. O Rueda gerencia esse time de maneira ruim, regular para ruim esportivamente, mas administrativamente ele tem uma boa noção do que ele tá fazendo. E a gente sabe muito bem que, assim, por mais que o Rueda arrume todas as contas do Santos, uma queda pra Série B destrói todos os planos do Rueda. Ele não é idiota. Ele não vai pegar um técnico que pode simplesmente colocar o Santos na Série B e ele perder todas as dívidas que ele pagou. Porque direitos de TV, tudo que a gente tem estando na Série A, a possibilidade de Libertadores, a possibilidade de construir o nosso estádio, ele não vai acontecer com o Santos na Série B. Por isso que eu não é que eu apostei no Lisca, mas eu tento apostar no Rueda, como eu também tentei apostar no próprio Bustos quando ele chegou. Também apostei no Carille. Eu acho que o único técnico que eu efetivamente fui contra fui contra a chegada e fui contra várias oportunidades aqui dele com o Santos foi o próprio Diniz. E nossa, Isabel, olha o que ele tá fazendo no Fluminense, tá? Mas não daria certo no Santos. Eu não gostava dele no Santos, eu não achava que ele tinha a cara do Santos. Eu acho que o Santos, que o Diniz, ele tem um futebol, ele tem uma proposta de futebol que não se encaixaria com aquele Santos. E que se o Diniz viesse novamente hoje pro Santos, ele ganha o brasileiro com o Fluminense, ele não vai dar certo no Santos ano que vem. Porque o Santos hoje é um time extremamente... Ai, cara, é difícil de falar. Mas o Santos precisa um pouquinho mais para se tornar um time competitivo dentro do Campeonato Brasileiro. O time do Santos não é competitivo dentro do campeonato. O time do Santos pode ser competitivo numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana? Pode. Tanto que perdeu em tudo, mas pode vir a ser. Mas o time do Santos hoje está muito longe. Podia vir Diniz, podia vir Guardiola, podia vir quem for com esse elenco de hoje, com essas peças, jogando o que estão jogando. Lembrando, jogando o que estão jogando. O Santos jamais conseguiria ser campeão do Campeonato Brasileiro, independente do técnico. Até a Juliane Santos, né, ela comenta bastante, tem um podcast de tática, e ela colocou no Twitter, né, ela falou que o problema não era, né, pra ela ali, o problema não era o treinador, né, o problema era muito além disso. Eu acho que se o Santos ainda tivesse com o Bustos, não estaria muita coisa diferente. Eu acho que se o Santos tivesse com o Carille, talvez não estaria muita coisa diferente. A questão é, esse Santos, hoje, ele tanto não melhorou com essas mudanças a cada 27, 28, né, 30 jogos com os técnicos, como hoje, com o Lisca, a gente tem vários dados, estatísticas, dá pra gente ver que o Santos piorou. Então, assim, eu não sou a pessoa que você, fora Lisca, sei lá o quê, eu acho que tenho medo desse fora Lisca, porque faltam, o quê? Sei lá, 20 rodadas.
A gente tá pertinho de um clássico. É um Santos que tá só se afastando do G6. Já está terceiro jogo seguido sem vencer. Sendo que o penúltimo foi dentro de casa contra o Goiás. A gente tá falando de Goiás e Ceará. A gente tá falando de Cuiabá, Goiás e Ceará. Não tô falando de Inter, não tô falando de Flamengo, não tô falando de Palmeiras, não tô falando de nada um desses times. Próprio Fluminense, não. Eu tô falando de Cuiabá, eu tô falando de Goiás, eu tô falando de Ceará. Não foram jogos que o Santos quase venceu. Não foi um jogo que o VAR... Lembra no início do ano que a gente reclamava do VAR? Puta, o VAR tá contra o Santos. Não. Hoje, o Santos está contra o Santos. E aí você pode reclamar do Lisca. Eu acho que o Lisca tem várias e muita carga sobre isso. O Lisca não tem a carga sobre a não efetividade do meio de campo. E o Lisca não tem a carga sobre a gente ter que usar o Camacho, por exemplo. Isso não é culpa do Lisca. Porque olhando pro banco, você vai fazer o quê? Ele colocou o Luan, ele colocou o Bruno Oliveira. Isso é um ponto. Agora, quando você olha pro setor defensivo, aí vem o porquê que esse time tá tão... Voltou não, né? Por que esse time começou a ser frágil defensivamente? Por que esse time não tem mais a solidez que você tinha com o Maicon e Eduardo Bauerman? Por que esse peso psicológico que tava só no Zanocelo? Lembra quando a gente reclamava? Puta, o Zanocelo não tem aquela coisa, né? O Zanocelo às vezes fica um pouco abalado psicologicamente, tem dias bons, dias ruins. O Lucas Pires também, o Barbosa também. Puta, que legal quando era só com os caras de 20 anos, né? Não. Agora, toda essa questão, toda essa falta de estabilidade foi também pra zaga do Santos. E hoje você tem uma zaga que você não confia, um próprio João Paulo que falhou no último jogo, no penúltimo jogo contra o Goiás. E hoje, novamente, o mesmo cenário. Erros individuais. Erros individuais crassos. Hoje, obviamente, Bauerman ali. É complicado falar, puta, ele entregou a partida. O resultado tá assim hoje nas costas do Bauerman. Não tem o que dizer. Porém, hoje é um Santos que, quando qualquer uma das peças se destaca, o Santos cria uma dependência. Não dá para o setor defensivo ser João Paulo, não dá para o setor ofensivo ser Soteldo, não dá para você só atacar por um lado, você precisa saber usar outro lado, você precisa chegar no Marcos Leonardo de outro jeito. Eu entendo as substituições, eu acho que faz sentido você ter colocado o Luan, porque até que o Luan fez uma partida interessante contra o Goiás, eu acho que faz sentido você colocar o Bruno Oliveira, você fazer testes. Agora, não faz sentido você ser irresponsável e você colocar qualquer coisa. Não faz sentido a torcida mandar você colocar Bruno Oliveira e você colocar. Qual é a sua proposta com o Bruno Oliveira? O que você quer em campo com esse jogador? Não faz sentido você jogar o Felipe Jonathan pelo meio, porque a torcida tá pedindo pro Felipe Jonathan no meio. E aí você põe o Pires de lado, você põe o Felipe Jonathan, e aí você põe o Thailson. Cara, eu falei isso, acho que a pior parte do jogo hoje não é a questão Thailson, não é o homem Thailson. O problema é o Thailson não estava nem relacionado. E aí você coloca um cara que nem ia jogar, né? Como mesmo o Mussetti colocou, o Balieiro não foi relacionado por conta da morte da avó dele. E ele entra nos relacionados e entra em campo. Qual o tipo de organização, planejamento que você tem para um time dessa forma, olhando dessa forma? É claro que tem alguns pontos um pouco positivos, por exemplo, a própria entrada do Natan. Vejo o Natan entrando cada vez mais, vejo uma possibilidade de lateral, vejo um Santos que tá colocando aí que tem algum interesse de renovar com o Madison, e não pela nossa soberania do Madison na lateral, mas pelo mercado ser extremamente limitado e o Santos ser pobre. Provavelmente o Camacho não vai continuar em campo, como colocou na matéria do UOL, mas o próprio Maicon e o próprio Madison querem, e provavelmente o Santos vai querer renovar. E eu entendo renovar com o Madison pelo poder financeiro e pelo poder que você oferece hoje. O que você consegue oferecer hoje? Que plano você oferece hoje para o jogador? Com um técnico como o Lisca, que não chama muita atenção, com um time que tomara, se tudo der certo, vai disputar a Sul-Americana. Então, cara, eu acho que hoje o Santos ele é um time que dá para perceber pontos de piora no Santos do Lisca. É um Santos dependente de Soteldo, é um Santos que o seu meio criativo, aquele toque de bola, não dá para você ser dependente do Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes ele cria, Rodrigo Fernandes ele dá assistência, Rodrigo Fernandes ele dá enfiada de bola e o Rodrigo Fernandes ele ajuda na zaga. Só isso. O Santos precisa de alguma forma ser um time mais forte. Carabarral ainda é omisso, o Natan tá entrando bem, o Luan precisa de mais, mas a gente sabia que o Luan não é protagonista. O Luan foi protagonista em 2017. Não é mais protagonista e não será. Agora, quem são os protagonistas desse time? Não dá para o único protagonista você ter o Soteldo lá na frente, que obviamente assim como... Cara, eles colocaram o Iago Rudá, do Globo Esporte, falou que a torcida do Ceará tava, quebra ele, acaba com ele, vai para cima dele.
Pros jogadores. E, cara, que time agressivo do Ceará, né? Que foi pra cima do Soteldo. O que será? O que será que eles vão fazer? Vão pra cima do Marcos Leonardo? Claro que não. Porque se você pega o Soteldo, a bola não chega no Marcos Leonardo nem a pau. Não chega. Por mais que teve uma enfiada de bola do Carabarral, né, que até que foi um bom passe ali, o Marcos Leonardo não foi omisso, mas faz muito mais sentido você travar o Soteldo do que você travar o Marcos Leonardo, porque a bola não vai chegar nele. E o Braga não consegue fazer essa criação. E o Barbosa, todas as vezes que estava entrando, entrou mal. É um time limitado. É um time extremamente limitado. É um time que se afasta do G6, dá receio. Esse afastamento do G6 vai cada vez dando mais receio pro torcedor. E, cara, assim, o problema de ser fora Lisca, é porque me assombra demais esse time que não dá certo com nenhum técnico. E time que não dá certo com nenhum técnico é porque o problema não é apenas o técnico. Como eu falei, não tô passando pano e hoje eu vejo, sim, uma piora desse time, um time instável. E, novamente, não estamos falando de jogos contra rivais e nem jogos contra os times de poder mais aquisitivo, de poder mais ofensivo do campeonato, não. A gente tá falando de jogos que deveriam ser muito mais acessíveis pro time do Santos. Faz tempo que o Santos não tem um jogo fácil. Faz tempo que o Santos não faz 3 gols. Faz tempo que o Santos não toma uma goleada. Isso não é Lisca, isso não é Bustos, isso não é Carille, isso faz bastante tempo. E isso dá bastante medo no torcedor, até porque a gente tá falando de um time que tem sempre uma semana pra treinar. Claramente não tá fazendo efeito. É isso. Ai, vejo vocês no pós-jogo do Palmeiras. Beijos.